som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, dentre os sonhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lámpara que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os chefes da justiça canta forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora pra morte derramorada. Entre outras filas, a pátria amada, os filhos de Jesus nessa gente, pátria amada, Brasil. Podemos nos assentar agora. Com a palavra, o senhor senador Jacques Wagner. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero cumprimentar a todos os amigos, amigas que vieram da Bahia para prestigiar esse momento. Cumprimento todos os deputados federais, todas as deputadas federais, todos os colegas senadores e senadoras, a todos os ministros aqui presentes que foram nomeados ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Queria cumprimentar todo o corpo de embaixadores, cumprimentar todos os familiares de Rui, cumprimentar a Aline, cumprimentar o próprio Rui, a Otto e a meu querido governador já empossado, Jerônimo Rodrigues. Para nós da Bahia, esse é um momento de muita alegria. Tivemos a posse, queria cumprimentar o presidente do Tribunal de Contas da União, nosso baiano Bruno Dantas. Ontem nós tivemos uma posse com a cara da Bahia. Quem não pôde participar, se puder ver depois, vale a pena, porque foi uma posse 100% baiana. O ex-governador, os dois ex-governadores, o governador, o senador, os senadores, as esposas, todos dançamos no palco a música que é a cara da Bahia. Aqui, evidentemente, é um pouco mais formal, mas eu quero dizer da nossa alegria de estar aqui nesse momento tão importante para a trajetória que a gente vem fazendo lá no Estado. Essa foi a nossa 5ª vitória. Vamos para 20 anos do grupo político. E quando me perguntam como é que vocês conseguiram fazer, já que a Bahia era liderada por um outro grupo político, para chegar tão longe? Eu digo, primeiro, porque nós sempre tivemos na Bahia o carinho do povo baiano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas isso por si só é insuficiente. É preciso que seus aliados locais cumpram a sua missão. E graças a Deus, em 16 anos, 8 comigo, 8 com Rui Costa, nós, como eu gosto de dizer, entregamos muita coisa. Otto gosta sempre de dizer que a palavra encanta, mas só o trabalho sustenta. E trabalhamos muito em todas as áreas, principalmente na área social, e tivemos essa 5ª alegria. Por isso eu entendo que a indicação do presidente Lula, do ex-governador Rui Costa, para ficar à frente da chefia da Casa Civil, que é uma responsabilidade muito grande, eu creio que ela está carregada de reconhecimento e agradecimento do presidente Lula.
não é um presente individual, na verdade, uma missão para Rui Costa, mas eu creio que essa indicação, como de outros ministros que estão aqui, é uma reverência à trajetória que nós tivemos e ao peso político que o presidente Lula tem no Nordeste, e por nós sermos a maior população, evidentemente, nem sempre dá percentualmente a mesma coisa que outros colegas que estão aqui presentes, mas do ponto de vista de votos absolutos, a gente sempre teve uma importância muito grande. Eu só quero desejar a você, Rui, a mim foi dada uma outra missão. Diz que aos amigos não se dá missão fácil, sempre se dá missão difícil. Mas eu tenho certeza que ao lado de Zé Guimarães, na liderança do governo na Câmara, através do nosso querido amigo líder do governo no Congresso, nós, o trio, os 3 mosqueteiros, mais esse gigante que cada dia eu admiro mais, que é Alexandre Padilha, nós seguramente cumpriremos a missão. Vamos conversar com todo mundo, que é o espírito com que o presidente Lula chega à presidência da República pela 3ª vez, e vamos conversar com todo mundo, inclusive com a oposição, para que ela entenda que o papel da oposição, na minha opinião inteligente, é melhorar aquilo que é enviado pelo governo e debater os temas. E é isso que nós vamos fazer na liderança com os colegas senadores e senadoras, deputados e deputadas, e você, Rui. Deus lhe abençoe, lhe dê muita tranquilidade, muita firmeza como você é, para que você possa cumprir à altura do que os baianos esperam, assim como Jerônimo, você aqui, essa missão que eu acho extremamente digna, é ser o chefe da Casa Civil num governo que pretende a união e a reconstrução nacional, no governo de um gigante como é nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem, eu acho que se encerrou um ciclo, e com a graça de Deus, tudo aconteceu da forma mais bonita, mais amorosa, mais energizada, sem nenhum tipo de incidente ou acidente. Então, Deus abençoe a todos nós, a você, Rui, a você, Aline, que vai ter que ter um pouquinho de mais paciência ainda, porque lá ele estava em casa trabalhando até de madrugada. Aqui, ele vai trabalhar de madrugada, inclusive sábado e domingo. Mas eu, de vez em quando, vou acompanhar ele aqui no final de semana. Um abraço, parabéns, Rui, obrigado. Com a palavra agora, o senador Otto Alencar. Bom dia a todos que estão reunidos nessa solenidade de posse do ex-governador da Bahia, Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil. Em nome dele, eu quero cumprimentar todos os ministros e ministras também que estão presentes a essa solenidade. Cumprimentar o ex-governador e senador Jacques Wagner, que é um mentor desse grupo político na Bahia desde 2006 e que construiu uma aliança que tem, primeiro, promovido o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado e tem dado bons resultados políticos. Lembrando aqui o conceito da minha filha caçula, nós temos tido, ao longo desses anos, 100% de aproveitamento na política e temos tido vitórias, quase todas, no primeiro turno. Cumprimentar o governador eleito Jerônimo Rodrigues, meu companheiro de luta política. Andamos a Bahia inteira, visitamos quase 300 municípios, do 417, a primeira-dama Tatiana Veloso, que está aí, colaborou muito na nossa eleição. Cumprimentar a Aline e pedir também, como o Wagner fez, paciência com o Rui. O Rui é um político determinado, um gestor público de alta qualidade.
fez uma gestão muito eficiente na Bahia, em todos os setores, na infraestrutura, na saúde, na educação. Cumprimentar o meu conterrâneo baiano, Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, os secretários que estão aqui da Bahia, os deputados estaduais do nosso estado, cumprimentar o líder do governo no Congresso, meu colega Randolfo Rodrigues, que tem uma atuação no Senado eficiente. Juntos, nós construímos, ao lado de outros senadores e senadoras, Elisiane Gama, que está presente, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a Covid-19, que mostrou as mazelas da saúde pública no governo atual. Trabalhamos para mostrar e defender a saúde do nosso povo, mas deixo aqui com o ministro Rui Costa o meu compromisso de, no Senado Federal, trabalhar intensamente ao lado do meu partido, o PSD. O PSD hoje tem uma bancada de 12 senadores e senadoras, com o compromisso de aprovar as pautas importantes que serão encaminhadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A última vez que eu estive nesse palácio foi em 2016, quando vim conversar com a então presidente Dilma para fazer uma frente e não permitir o golpe que ela sofreu do impeachment, que foi uma situação completamente injusta, até porque não houve crime de responsabilidade fiscal. Então faz mais de 6 anos que estive nesse palácio. Voltei ontem e, sinceramente, como o Wagner falou, a visão de perceber o presidente Lula subindo a rampa do Palácio do Planalto com representantes do povo, talvez tenha sido uma das cenas mais emocionantes da minha vida. Não tenho dúvida nenhuma que foi parte da justiça, da grande injustiça que fizeram com o presidente Lula. Creio e tenho certeza absoluta que o encontro dele, no seu julgamento, sentado estava o justo, encarando a decisão de um juiz completamente injusto, parcial e político, como se comprovou quando ele aceitou ser ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro. Tanto esse é um momento não só de reconstrução do Brasil, mas também da luta pela reposição de tudo aquilo que foi feito com um grande brasileiro, um dos maiores, talvez o maior presidente da história da República. Tanto eu deixo aqui o meu agradecimento ao governador Rui Costa pelo apoio que recebi para voltar ao Senado Federal na minha reeleição, a todos os baianas que estão presentes, saudar também o líder do meu partido na Câmara dos Deputados, o deputado Antônio Brito, que tem feito um ótimo trabalho. Esperamos juntos, Antônio, nós da Bahia, trabalharmos para sustentar o PSD na base do governo, para que esse país possa encontrar o caminho do desenvolvimento econômico e social. Muito obrigado a todos. Oi, alô? Ouviremos agora o senhor governador Jerônimo Rodrigues. Diversas emoções. Uma delas é estar de volta a essa casa, ocupando com políticas públicas e o coração do povo brasileiro. Voltar aqui
com pessoas que sempre se preocupou com o Brasil. É muito forte isso para nós. Quero saudar o ministro Rui Costa, sua esposa Aline, aproveitar para saudar também seus familiares, filhos, filhas, cunhada, neta, saudar o senador Jacques Wagner. Na Bahia foi por onde tudo começou. E o senador Otto Alencar, esse companheiro que é uma prova viva de o quanto é importante o diálogo. O senador militava na política contra esse grupo político da gente. E foi convocado para a nossa seleção. Wagner e Rui dizem que ele tem a camisa 10, foi chamado. E até hoje permanece firme conosco, construindo um projeto de 16 anos. E nós esperamos, Otto, que não é contando os anos, mas é contando os resultados da nossa política na Bahia. Quero saudar a minha esposa Tatiana, em nome da presidenta do meu partido, Gleisi Hoffmann. Eu peço permissão para saudar todas as pessoas que estão aqui na política, e a Miriam, também as pessoas que gostam de fazer política com gestão. Minhas palavras, bem me dirijo aos deputados federais e estaduais aqui presentes, em destaque aos do nosso estado, ao Bruno. Mas eu quero, aos ministros, que serão colegas de Rui, ministros de Lula, eu quero deixar aqui, em breves palavras, uma reflexão. O Brasil, esses últimos períodos eleitorais, carregou, prefeita Silvânia, uma forte missão: fazer a política para eleger o presidente Lula, os nossos senadores, os nossos deputados federais e estaduais, governadores. Foi uma missão valiosa, difícil, mas valiosa, porque nós tínhamos ali um objetivo. Essa missão nós superamos. A próxima missão é a gente ajudar o Lula a botar este país no eixo. E botar este país no eixo é botar comida na mesa, dinheiro no bolso, cuidar do meio ambiente, trabalhar para que a inclusão do povo preto deste país, dos índios, das mulheres, das pessoas com deficiência. Pode parecer muito fácil, mas o desafio é muito grande. O Brasil desarmou o palanque eleitoral, mas continua numa disputa como se tivéssemos dois Brasis. E nós vimos ontem, na subida da rampa, que o Brasil é um só. A nossa Constituição de hino é uma só. O nosso hino é um só. Essa missão será nossa, de unificar o Brasil em torno do combate à fome, do combate ao desemprego. Essa será a nossa missão. E nós nos dedicaremos dia e noite, junto com o presidente Lula, para que a gente possa, em curto tempo, já vermos resultados concretos. A você, ministro Rui, quero dizer que a Casa Civil, nós entendemos a função e o papel da Casa Civil como o articulador das políticas públicas, do pensar os grandes projetos junto com o planejamento, e todos os projetos que fazem parte de um desenvolvimento de um país, de uma nação, não terá sentido se não tiver gente dentro do projeto. O jeito do Lula governar é o mesmo jeito do nosso time que governa os nossos estados, nossos municípios, das pessoas que estão no Congresso, os nossos que entendem muito bem de onde nós viemos.
Essa missão que você está assumindo é uma missão valiosa. E nós temos a plena certeza, Rui, que sua passagem pela Casa Civil deixará marcas firmes de reconstrução de um país, de reconstrução de nossos sonhos, de nossa esperança. E você pode continuar contando com os seus 2 governadores, Jerônimo e Wagner, contando com seus 3 senadores, contando com os deputados federais. Posso me utilizar dessa prerrogativa. A Bahia continuará de mãos dadas, unidos, para que esse país possa voltar a ter uma imagem que nós merecemos para fora do nosso país e para dentro do país. É dizer que o Lula, junto conosco, vai cuidar do povo brasileiro. Parabéns e que Deus abençoe sua caminhada, irmão. Passamos à leitura do termo de posse do senhor ministro de Estado, chefe da Casa Civil, assinado pelo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia de ontem. Na presente data, perante o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, toma posse no cargo de ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, o senhor Rui Costa, nomeado por decreto de 1º de janeiro de 2023, Diário Oficial da União, de 1º de janeiro de 2023, edição especial, tendo sido prestado o compromisso de exatidão no cumprimento dos deveres, bem como de estrita observância às normas vigentes do Código de Conduta da Alta Administração Federal. Cumpridas as formalidades legais, lavrou-se o presente termo para assinatura do senhor presidente da República e da autoridade empossada. Brasília, 1º de janeiro de 2023. Senhoras e senhores, o pronunciamento do excelentíssimo senhor ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Rui Costa. Bom dia a todos e todas. Bom dia, gente. Bom dia. Agora sim, na Bahia é sempre assim, tem que ter a sonoridade. Agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa manhã. Quero cumprimentar e agradecer a presença de cada um de vocês, cumprimentando inicialmente a minha esposa, Aline Peixoto, e me junto aqui aos vários pedidos de uma compreensão maior de minha esposa e de minha família, pela ausência de muitas horas que serão dedicadas a esse projeto, que é um projeto e um sonho coletivo do povo brasileiro. Quero cumprimentar também. Eu tenho 4 filhos, 2 estão aqui presentes. A minha filha, ela não gosta que diga que é a mais velha, é a que nasceu primeiro. Então, a que nasceu primeiro, minha filha Aline, o que nasceu em segundo, Caio, e as 2 pequenas não estão aqui, Malu e Marina, e está transmitindo ao vivo, depois elas vão assistir. Ontem, falamos com Malu à noite, e a Malu tem 7 anos. E ela viu o debate de Lula com o outro candidato, e depois, quando Lula esteve na Bahia, ela foi cumprimentar. Meus parabéns, eu gostei daquela parte que você perguntou, fala aí. Eu já respondi, você não respondeu, responda aí. E ela ficou até quase 1h12 e tanto acompanhando o debate. Ontem, quando eu falei com ela, ela disse, acompanhei aqui na televisão a posse do Lula, foi muito bonita, 7 anos de idade. Então, Malu, um beijo, Marina. Saudar aqui o governador, esse amigo que tem ascendentes negros e índios,
na sua família, e a Bahia elege um descendente de negro e de índio, saudar sua família, sua esposa Tatiana, lhe desejar todo o sucesso do mundo. Agradecer a amizade de 40 anos, desde que começou a nossa trajetória na Bahia, o senador Jacques Wagner, lhe agradecer muito. São exatos 40 anos, eu conheci Wagner e a partir daí, em 1982, no Sindicato dos Químicos, e desenvolvemos essa amizade aí, que dura muito mais tempo do que o casamento dele e do que o meu casamento. Então, é um casamento duradouro, de 40 anos. Saudar aqui esse grande amigo, o senador Otto Alencar, um parceiro que tem sido fundamental nessa caminhada na Bahia, e eu contarei e conto com a sua ajuda nesse desafio aqui. Saudar o senador Ângelo Coronel, saudar e agradecer a presença da presidenta do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza Assis Moura, lhe agradecer muito, e vamos buscar muito diálogo com o Judiciário Federal, estadual, para que a gente possa destravar todas aquelas ações, obras que estão judicializadas, para que o Brasil possa gerar emprego, gerar renda e melhorar a vida das pessoas. Saudar o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, em seu nome cumprimentar todos os ministros, dizer, já tivemos uma oportunidade de fazer um primeiro diálogo, mas também buscarei e conto com a sua ajuda, baiano que é, para que a gente possa encontrar um caminho célere para fazer o Brasil avançar, encontrar rapidamente as soluções de todas as pendências, para que a gente dê a celeridade que o povo brasileiro espera de todos nós. Saudar todos os ministros, ministras de Estado aqui presentes, e me permita, para a gente ser célere, porque temos várias posses, não citá-los nominalmente, mas quero agradecer também a presença de todos os parlamentares, senadores, deputados, e gostaria de citar na pessoa da presidente do meu partido, Gleice Hoffmann, deputada federal, lhe cumprimentar, agradecer a sua presença. Agradecer a representação de todas as delegações internacionais, das embaixadas. Nós também buscaremos um diálogo muito próximo, junto com os outros ministérios, com cada embaixada, buscando intensificar a parceria do Brasil com outras nações, outros países, em projetos específicos que serão realizados. Saudar aqui os novos secretários da Casa Civil, e eu quero primeiro anunciar, agradecer a aceitação do convite, essa que encontrei alguém que trabalha no mesmo ritmo e a quantidade de horas semelhante à minha. A minha secretária executiva, Miriam Belchior. Essa é das minhas. Eu já passei mensagem para ela meia-noite, ela já respondeu, ela já me passou mensagem 4h30 da manhã, 5 horas eu já respondi. Então, essas das minhas que não tem horário nem à noite, nem de manhã cedo. E o ritmo, podem acreditar, vai ser o ritmo da correria. Saudar aqui também o Norberto Queiroz, que vai assumir aqui a Secretaria de Administração. Não sei se está aqui agora, porque ia entrar com a documentação da sua aposentadoria. A SAGE, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, está aqui. Vai ser exercida pelo ex-procurador-geral de Justiça da Bahia, está ali, o Wellington César, que chegou naquele período a ser nomeado e ficou poucos dias como ministro da Justiça, e a partir de um entendimento do STF teve que se desligar do cargo, mas hoje ele entra com sua aposentadoria no Ministério Público da Bahia e assume a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Saudar aqui Maurício Muniz, que assume a coordenação e monitoramento das obras de infraestrutura.
Bruno Moretti, que assume a ação. Agradecer ao Bruno. Saudar aqui Marcos Cavalcante, que assume o PPI. E, rapidamente, quero dizer que aquelas imagens de ontem, que com certeza estão marcadas em nossas mentes, que nos emocionou a todos e ao povo brasileiro, aquela imagem do Lula subindo com representantes do povo, ela é muito forte e ela repercutiu no Brasil inteiro. E eu queria convidar cada um de vocês, ministros, secretários, deputados, senadores, à construção de um projeto coletivo. Aprendi há muitos anos as palavras do senador Jacques Wagner, que dizia: um projeto coletivo dá certo quando cada um coloca a sua vaidade pessoal um degrau abaixo do projeto coletivo. Isso é fundamental. Quero que a gente possa refletir a enorme, gigantesca expectativa que o povo brasileiro tem do nosso presidente Lula. Mesmo aqueles que não votaram nele, todas as pesquisas reveladas já apontam que mesmo os que não votaram nele estão esperançosos que ele vai melhorar o nosso país. E eu diria mais, pela presença de representantes internacionais, pela repercussão em todas as nações do mundo da sua eleição, eu diria que o mundo inteiro tem uma grande expectativa do Brasil, do presidente Lula, de retomada, e eu quero, ao ver aqui, saudar a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, de a retomada do Brasil como ator e como sujeito de um planeta melhor, ambientalmente sustentável, e o Brasil é muito relevante nesse debate. Assim como o Brasil sempre foi muito relevante como uma palavra pacificadora no mundo, como um país que sempre levou uma mensagem de paz e de tentativa de buscar a solução dos conflitos internacionais a partir do diálogo. Então, o mundo inteiro tem uma expectativa grande do presidente Lula e do Brasil. E o Lula, ao nos escolhermos, a mim e a cada um dos ministros, a cada um que vai ocupar direções de empresas, eu vejo aqui o Jean Paul, que vai ocupar a presidência da Petrobras. O Lula depositou em nós a confiança, a expectativa que cada um de nós deu o melhor de si para o sucesso deste projeto e para que ele possa atender à expectativa do povo brasileiro. A sua emoção de ontem reflete o motivo da sua eleição. O povo brasileiro votou no Lula, que espera sair nas ruas e não ver tanta gente embaixo dos viadutos pedindo ajuda para sobreviver, para comer. O povo brasileiro votou no Lula porque quer paz. E o Lula escolheu, e ontem vocês viram, acho que todos prestaram atenção, no slogan que ele escolheu do governo dele: união e reconstrução. Estas serão as duas palavras que simbolizarão este governo. Unir o Brasil, unir os diferentes. Unir não significa anular as ideias diferentes. Unir significa intensificar o debate, buscar sínteses, buscar
consensos. E consenso se busca, João, quero lhe cumprimentar aqui em nome de todos os governadores, governador da Paraíba, nosso amigo nordestino. Consenso se busca não na anulação das opiniões individuais, pessoais, mas se busca onde cada um abre a mão da sua posição original e busca encontrar um meio termo, um ponto de consenso, sem abrir mão do eixo principal que conduzirá esse governo. Daremos, da minha parte, da nossa equipe, o melhor de nós. Inclusive, sugerimos, na saída, mudando o nome da Casa Civil, que chamava-se chefe da Casa Civil. E como nós não queremos ser chefe, nós tiramos a palavra chefe e passa a ser Casa Civil da Presidência da República. Porque nós acreditamos que ninguém faz nada sozinho. E não é com a relação de chefe, é com a relação de cooperação. Então, desde já, na presença de todos, ministros, que eu posso dar ao povo brasileiro nos próximos 4 anos. O que melhor de mim eu posso fazer? Nós buscaremos um diálogo intenso com o setor produtivo, com a sociedade. A orientação do presidente Lula é de discutir com todos os atores econômicos, sociais, é a retomada de um país que vai crescer, acelerar, dialogando. Então, sentaremos com cada ministro e vamos buscar intensificar com o ministro Padilha, que estava aqui, não sei se ainda ali com a filhinha dele, num pacto, buscar o pacto federativo, discutindo com os governadores, sair desse momento de paralisia completa. Nem mesmo sabemos quantas obras no Brasil estão paralisadas. Cada um tem um número. Nem o próprio ministério de cada pasta consegue precisar quantas obras temos paralisadas hoje. Isso é a demonstração do caos que nós estamos recebendo. E ao buscar detalhar isso, a transição verificou que, inclusive, obras foram deletadas dos arquivos, como se concluídas estivessem. Como se o governo federal dissesse, aquela creche que está com 70% de execução, como a responsabilidade é do prefeito, não é mais minha, apaga do sistema e passa a ser um problema do prefeito numa tomada de conta junto ao Ministério Público. Não, é problema nosso e nós vamos resolver logo no início. As creches, as escolas, os postos de saúde, porque o povo está precisando. Então, essa semana será uma semana de conclusão de montagem dos ministérios. Mas já hoje e amanhã, nós buscaremos agendar, já na semana que vem, uma reunião com cada ministro, para que juntos possamos definir as prioridades que serão homologadas pelo presidente da República. E essas prioridades serão monitoradas, acompanhadas pela Casa Civil, com prazos, porque o povo tem pressa. Quem tem pressa não é o presidente, não é o ministro da Casa Civil. Quem tem muita pressa é a ansiedade de sair da fome, de ter uma casa para morar no programa Minha Casa Minha Vida, que o Lula já anunciou que vai retomar. Temos dezenas ou centenas de casas prontas, porque falta o acesso. Com 95%, 98%, 90%, tem casas que estão prontas desde o governo Dilma e não estão habitadas ainda. Isso é inadmissível e elas serão todas habitadas ainda no primeiro semestre desse ano. Todas. Todas elas.
E quero, como último ponto, o Lula pediu que nós, junto com outros ministros, possamos fazer o Brasil crescer, gerar emprego, gerar renda. Há pouco tive a visita do vice-presidente da República e ministro da Indústria, Comércio e Alckmin, meu gabinete, que veio me cumprimentar e que fará a solenidade na quarta-feira aqui nesse mesmo local, então já deixo aqui o convite para todos vocês. Dialogava com ele a importância e a urgência da gente, junto com Padilha, intensificar o diálogo com o setor produtivo, com a indústria, com o comércio e com a agricultura. E definitivamente, eu queria dizer aqui que nós buscaremos ali com o ministro Fávaro, com o ministro do MDA, nosso Paulinho, buscar construir a agricultura brasileira e definitivamente superar esse conceito que as agriculturas são antagônicas. Construímos e dialogamos na Bahia nos últimos anos um diálogo intenso com o agronegócio do oeste da Bahia, que é fortíssimo, com a agricultura familiar. E fizemos, inclusive, projetos comuns de parcerias, onde o maior ajuda a transferir tecnologia para o menor, onde o maior, eventualmente, demanda e compra a produção com preço definido do menor, onde a agroindústria faz contratos de longo prazo com a agricultura familiar, que permite sustentabilidade desses projetos. Então, nós trabalharemos também para unir o setor agrícola brasileiro. Todos são brasileiros, a economia brasileira precisa do agronegócio. E, portanto, nós haveremos de deixar no passado triste da história do Brasil esse momento de tensão. E vocês acompanharam diversos projetos e protestos, protestos pós-eleição. E na Bahia, nós dialogamos com o agronegócio. E eu digo sempre a eles, vocês são empresários de ponta, muitos deles com laboratórios avançados em suas fazendas, utilizando de alta tecnologia, tendo produtividades que são simbólicas perante o mundo. E todos vocês podem e irão contribuir com esse projeto. Não será por falta de convite ou de persistência, assim como a indústria, que nós precisamos caminhar para reindustrializar o Brasil. Não é possível continuar com um país que a cada dia perde capacidade de produção industrial. Os desafios são muitos, e eu queria encerrar dizendo que a palavra é gratidão ao presidente Lula pela confiança, a esse homem que, quando eu estive visitando lá naquele lugar que aprisionaram ele, saí absolutamente com o coração e com a cabeça partida. Era um gigante enjaulado. Fui no enterro do seu neto. E a revolta, a indignação, naquele momento, como governador da Bahia, me tomou conta de ver o desespero, o sofrimento de um homem de 70 e tantos anos, hoje com 77 anos, que tem uma energia, um vigor, como ele diz, um tesão de 20, em prantos com o seu neto mais querido. E nem naquele momento ao redor do caixão, o simbolismo de policiais fortemente armados, com fuzis, armas de grosso calibre ao redor do caixão, não lhe foi permitido ter um momento de paz, um momento de despedida, só ele, o neto e a família.
Aquele momento, para mim, ficou marcado como um momento de absoluto desrespeito aos direitos básicos de qualquer ser humano, principalmente de alguém que, não tenho dúvida em afirmar isso, é singular no mundo. O Lula é singular no mundo, pela sua persistência, pela sua coragem, pela sua tenacidade e admirável resistência física aos 77 anos e de uma mente e de uma memória surpreendente. Semanas atrás, conversando com ele me perguntava nominalmente sobre pessoas da cidade jacobina que ele tinha passado na década de 90. Citava nome por nome das pessoas. É um ser singular, em que o povo brasileiro depositou nesse ser toda a sua confiança. E eu peço, saudando aqui o desembargador Cafezeiro, o desembargador Jataí, em nome de toda a justiça baiana, peço a cada um de nós, o povo brasileiro está esperando muito de cada um de nós. Vamos juntos, com a vaidade individual lá embaixo, mas com a vontade coletiva muito grande de acertar, e podem ter certeza, darei o melhor de mim, para que o povo brasileiro tenha a sua esperança realizada, materializada, ao longo dos 4 anos do governo Lula. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. O ministro Rui Costa vai receber os cumprimentos dos seus familiares e dos demais convidados. Agradecemos a presença de todos e o ministro Rui Costa receberá o cumprimento dos familiares. Tá aí, você acompanhou ao vivo com a gente a cerimônia de transmissão de cargo da Casa Civil. O novo ministro é Rui Costa, até então governador da Bahia. E daqui a pouquinho tem a cerimônia de transmissão de cargo lá no Ministério da Saúde, que vai ser comandado por Nízia Trindade. Para mais informações, acompanhe a nossa programação e também as redes sociais. Até já! Tchau, tchau!